galerinha, Propata aqui de volta no canal e hoje a gente vai começar a conversar sobre o projeto da Idade Média. Só que para isso, eu acho que eu preciso dar uma mudadinha aqui nesse visual que ele tá muito xoxinho, né? Vamos lá? Olá pessoal, e aí, gostaram da produção da Pro? Eu vim aqui a caráter para conversar com vocês um pouquinho sobre o projeto de Idade Média. Então nos próximos vídeos que a gente estiver vendo, eu vou estar aqui com essa roupa que eu pedi para fazer, que não é idêntica, mas lembra um pouquinho a Idade Média. Aqui tem uma espada, tem uma coroa, olha que chique a Pro de coroa. Tem aqui a tacinha, tem os brasões e aqui tem um mini castelinho e mais uma espada. E esse aqui é o meu trono, tá bom? O trono da Rainha Patti, tá bom? Espero que vocês curtam os vídeos que eu vou apresentar para vocês e bora lá curtir? A professora Patti tá vestida de princesa, olha que chique! Para conversar com vocês sobre o nosso projeto, sobre a Idade Média, sobre os castelos. Tem muita informação para passar para vocês, então eu vou estar passando aos poucos, devagarzinho, tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu vou ler algumas coisas e vou explicando outras para vocês, tá bom? Porque não dá para eu ler o livro inteiro. Então, assim, a Era dos Castelos. A grande Era dos Castelos começou quase 1000 anos atrás e durou cerca de 500 anos. Durante todo esse tempo, mais de 15.000 castelos foram construídos. Vocês imaginam isso? Quanto castelo não foi construído? Isso mesmo, foram construídos na Europa e no Oriente Próximo. Erguiam-se também sobre os vales do Rio Reno, na Alemanha, no Vale do Sena, na França. Eles guardavam antigas passagens entre as montanhas da Escócia e do país de Gales e eram atacados e cercados no calor escaldante da Espanha, da Sicília e da Síria. Mas no Brasil a gente encontra alguns castelos também. Os castelos eles foram construídos, sabe por quê? Porque eles foram construídos numa época de guerra, isso mesmo. Eles eram usados para poder controlar e defender as grandes terras do rei, dos donos, dos reis, dos senhores. E elas eram a base de onde o senhor e os seus soldados lançavam o ataque aos inimigos. Isso mesmo. Eles tinham torres altas e tinham muros bem grossos, bem espessos, que era para poder dificultar a entrada dos inimigos. Mas o castelo, ele era muito mais do que uma fortaleza. Dentro dos seus muros, geralmente havia um salão lindo, magnífico. Tinham cômodos grandes, confortáveis e uma bela capela também. O castelo era o lar do senhor, da sua família e dos seus seguidores. Todos aqueles que adoravam ao rei, que seguiam as ordens dele, podiam viver ali junto com ele. E eles podiam viver em grande estilo. Isso mesmo. Só que aí, os primeiros castelos, eles começaram a ser construídos de madeira. Mas o que acontecia? Com a madeira, ele era destruído muito fácil, além de pegar fogo também. Então eles resolveram começar a construir com pedras. Isso mesmo. Na Idade Média, a terra era a chave do poder e da riqueza e era controlada pelos castelos. A pessoa mais poderosa do reino era o rei. E ele permitia que os seus nobres possuíssem terras, desde que prometessem apoiá-lo. Isso mesmo, os seguidores tinham que ajudar o rei a apoiar ele contra os seus inimigos. Assim, eles poderiam viver junto com o rei, eles poderiam ter riquezas, ter terras também. Em troca, os nobres davam parte das suas terras a outros cavaleiros que prometiam lutar por eles. Esse sistema de dar terra em troca de lealdade ou serviço chama-se sistema feudal ou o feudalismo. Então era assim, vou tentar fazer com que os pequenos entendam. Era como se fosse o reino, fosse Itanhaém, a nossa cidade, fosse o reino. O prefeito fosse o rei. E aí ele tinha o castelo, a casa dele, e os muros cercavam a nossa cidade. Nossa cidade era cercada pelos muros do castelo, onde nossa cidade era protegida contra os invasores que quisessem chegar e entrar na nossa cidade, roubar, destruir.
tá? Só que só podia ficar dentro das muralhas, protegido pelo rei, aqueles que concordavam com ele, né? Que ajudavam. Se a pessoa não ajudasse, não concordasse, ela tinha que viver fora do reino e ela ia ter que se virar sozinha, né? Não ia ter quem a defendesse, tá bom? Aqui nesse livro tem algumas figuras que eu vou mostrar para vocês, que tem o rei, a rainha, tem o bispo, tem o senhor, a dama, o cavaleiro, o comerciante, o camponês, olha aqui, ó. Tá? Tem vários personagens que viviam no reino, dentro do castelo, dentro das muralhas. Vou falar um pouquinho sobre a construção de um castelo. É o ano de 1290 e está sendo construído um grande castelo de pedra. Não tem britadeira elétrica, muito menos escavadeiras, como nas construções de hoje em dia. A maior parte do trabalho é, braçal, eles têm que carregar tudo no braço. Os carpinteiros serram a madeira e montam os andaimes. Os ferreiros fabricam e consertam as ferramentas. Os pedreiros esculpem as pedras e os operários praguejam e suam sobre cargas pesadas, misturam argamassa para as paredes e abrem as valas. Erguendo as paredes. Os andaimes, eles eram feitos de madeira. Eles eram encaixados em aberturas na pedra, chamadas de travessão. Para obter maior solidez, as paredes principais do castelo eram reforçadas com pó de pedra, misturado com argamassa. As paredes podiam ter de 2 a 5 metros, gente, de espessura, de largura. Então, olha como a parede de um castelo era grossa. Aqui, mais ou menos, nós temos 1 metro. Imagina, esse pedaço aqui, 1 metro. A parede podia ter de 2 a 5 metros. Era muito, muito, muito grossa, para dificultar bastante a entrada dos inimigos, não é? Olha aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a figura de uma construção de um castelo. Estão vendo? Era tudo na mão. Eles tinham que fazer todo o trabalho na mão. Eles iam lá onde tinham as rochas com as ferramentas, eles iam lá quebrando, moldando a pedra para que ela encaixasse certinho no pedaço, na parte que eles precisavam. Mais ou menos há 1000 anos, os castelos eram feitos de madeira, como eu estava explicando para vocês, que logo foi substituído por pedra. A pedra, ela é mais forte, né, gente? E não pode ser incendiada pelo inimigo. Fazer a planta desses castelos de pedra era um trabalho muito difícil. Os suprimentos e os materiais eram transportados por rio, por mar ou por terra. Contratavam-se pedreiros e organizavam-se os operários. A construção de um castelo, presta atenção, gente, sabe quanto tempo que um castelo levava para ficar pronto? Sabem? Podia levar de 10 a 20 anos para construir um castelo. Olha quanto tempo que demorava para o castelo ficar pronto, gente. E no preço atual, muitos milhões de reais. Muito, 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 muito. Era muito caro e muito demorado para ficar pronto. Todos os castelos, todos não, né? A maioria dos castelos tinha algumas coisas que precisava ter no castelo. Se não tivesse, não seria um castelo 100% castelo, vamos falar assim. Então, o castelo ele tinha que ter o fosso em volta dele. O fosso era como se fosse cavado um lago em volta. Por quê? Servia para poder proteger, para o castelo ficar mais difícil ainda, o acesso para o castelo ficar mais complicado. As pessoas só iam poder entrar no castelo se elas tivessem acesso permitido, que tem a ponte, né, o portão do castelo, e tinha a ponte levadiça. E olha aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, porque esse castelo aqui da proa tá meio diminuidinho, mas olha lá, ele tinha o portão que ele abaixava, aí ficava o fosso aqui embaixo,
né? E as pessoas poderiam entrar por aqui para ter acesso ao castelo. Se tivesse fechado, a pessoa não conseguia entrar e ainda tinha o fosso aqui, aquele lago, aquele rio todo. Opa, deixa a minha espadinha aqui. Pistas do passado. Hoje, a maioria dos castelos está vazio ou em ruínas. Suas defesas estão destruídas, as paredes estão sem nada, os grandes salões silenciosos, a não ser pelo sibilar do vento. Entretanto, com um pequeno trabalho de detetive, é fácil a gente encontrar pistas e descobrir como era um castelo na Idade Média. Então vamos começar. A fortaleza. Geralmente é fácil encontrar fortaleza. É a maior construção no centro do castelo. Suas paredes externas deviam ser antigamente pintadas com cal, que era para poder ofuscar a vista. Tinham as paredes de pedra. Em alguns castelos, podia-se notar vestígios de argamassa colorida na parte de dentro do castelo. A argamassa era pintada com desenhos grandes e de cores vivas, ou então era coberta com ricos tapetes, com tapeçarias, para cobrir a parede, para deixar bem bonito. A Casa da Guarda. Na entrada, marcas na parede mostram onde a ponte levadiça era erguida e abaixada. Ela deslizava pelas canaletas, formando um portão. Atrás ficavam duas pesadas portas de madeira, só assim para eles entrarem. Se não tivesse, como eu falei para vocês, se não tivesse aberto o portão, eles não poderiam entrar. Tinham as lareiras. No alto das paredes estão os vestígios das lareiras. Podemos encontrar fileiras de pequenos orifícios quadrados debaixo delas. Neles ficavam as traves, vigas de madeira que sustentavam o assoalho. Por que tinha lareira dentro dos castelos, da maioria deles? Porque o castelo ele era feito de pedra. E aí o castelo ele era muito frio e não tinha aquecedor igual a gente tem hoje. Então eles usavam as lareiras. A lareira servia para esquentar o ambiente, para deixar o castelo um pouquinho mais quentinho. A maioria dos castelos tinha capela. E onde ficava a capela? Procure fileiras de janela em um arco, uma pedra artisticamente cinzelada e uma bacia de pedra em uma das paredes. A bacia continha água que era para lavar a taça durante o serviço religioso. Defesa dos muros. Veja, os orifícios na pedra na parte externa dos muros, em tempos de guerra, neles se encaixavam as vigas das plataformas de madeira. Aqui, ó. Vou mostrar aqui no castelinho de novo. Tem esses buraquinhos aqui, ó. Vocês estão vendo esses buraquinhos aqui do castelo? Então, aqui dentro eles encaixavam onde ficava como se fosse um balcãozinho, ai meu Deus, fugiu o nome. Um murinho onde os soldados ficavam ali escondidos. Aí tinha a fresta, né? Tinha uma parte do castelo e a outra parte. Aí tinha esse buraco no meio. Então o soldado ficava escondido aqui. Aí ele vinha, olhava pela fresta lá embaixo para ver se tinha ataque ou se ele tinha que atirar. E aí ele protegia e se escondia nas frestas da muralha. E assim ia indo a defesa do castelo. Os castelos tinham escada em espiral. O que é escada em espiral? É aquela escada que a gente vai rodando assim, ó, que ela vai virando e virando e virando. Não é igual essas escadas que a gente vê hoje, que vai retinha. Não, ela era em espiral. Quem estuda na nossa escola e já foi lá na nossa biblioteca, na sala de informática, lá na sala de informática nós temos uma escada em espiral. Por que elas tinham essa escada em espiral? Nas torres, as escadas em espiral eram sempre para a direita. Um cavaleiro inimigo está subindo com a espada na mão direita e tem outro espaço para usá-la devidamente. As escadas em espiral. Nas torres, note as escadas em espiral, sempre para a direita. Um cavaleiro inimigo está subindo com a espada na mão direita e tem pouco espaço para usá-la devidamente. Então, a escada sendo em espiral, tá indo aqui o inimigo com a espada na mão direita. Ele vai virar para cá, não vai dar tempo, porque se o cavaleiro do rei estiver vindo por aqui, o cavaleiro já vai vir com a espada para ele, não vai dar tempo dele virar e atacar o cavaleiro do rei. Então é para prevenir, para ajudar o
o castelo a se defender melhor das escadas de arame em espiral. Então, por que tantos castelos transformaram-se em ruínas? Por quê? No final do século XV, as guerras eram travadas em campo aberto, não em volta dos castelos. E os reis e os nobres não precisavam mais viver em casas fortificadas. Eles passaram a morar em casas mais confortáveis. E os castelos, então, foram deixados vazios e desertos. Então, com o passar do tempo, as guerras não eram mais dentro do castelo, elas eram fora. E aí já não precisava mais do castelo, e eles foram sendo abandonados. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui é uma ruína de um castelo. Estão vendo aqui a ruína do castelo? Aí aqui é a fortaleza dele. Aqui nós temos a capela mostrando. Ó, aqui é a grade da entrada do castelo com a ponte levadiça. Aqui, ó, é a lareira. Essa daqui é a capela. Ali era a capela. É a capela também. Aqui é a capela? É a capela. Aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó, estão vendo? O vãozinho da muralha, ó, e eles faziam essa cobertura aqui pra poder se defender. Ó a escada, tá vendo? O inimigo subindo e o cavaleiro descendo. E aqui, que eu vou falar pra vocês agora do fosso. Está sendo uma vala seca agora. E ele é cheio de mato. Antigamente, ele era cheio de água para manter o inimigo à distância. Tá bom? Esse fosso aí. Diz a lenda, não sei se é verdade também, que alguns fossos tinham até jacaré, que era para caso algum inimigo tentasse entrar nadando, o jacaré mordia, matava, né? Tinha também a cidade castelo, como eu tinha dado exemplo para vocês, estão vendo que grandão aqui, ó? Tem o castelo e aí toda a muralha do castelo e a cidade aqui dentro, onde todos aqueles que viviam no reino, que serviam ao rei, viviam aqui. E aí, a gente vai para a próxima explicação, o próximo encontro.